paz, Paty, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live de hoje. Eu avisei mais uma vez em cima da hora. Mas vamos fazer mais uma live abençoada em nome de Jesus. Nossa, peguei uma gripe aqui, meu Deus. Só na base do chá da vitamina. Vou dar só mais uns 3 minutinhos, aí a gente já começa, tá bom? Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Ele é o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. A paz. Oliveira Elaine. Elaine, né? Seja bem-vinda, Elaine. Nessa live a gente vai falar de Jesus. A gente já vai começar aqui a ministrar mais uma palavra. Vamos lá, meninas, vamos orar aqui e vamos falar sobre mais uma mensagem sobre Cristo em nome de Jesus. A paz está aí, seja bem-vinda. Vamos começar a nossa oração agora e daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre Cristo em nome de Jesus, amém? Se você puder, feche os seus olhos aí, vamos orar.
Senhor, em nome de Jesus, nos visita essa noite, meu Pai. Fala conosco, fala a Tua palavra no nosso coração, meu Deus. Nos ensina mais uma vez mais de Ti, meu Pai. Nós precisamos sempre aprender mais de Ti, Senhor. Que essa palavra, meu Deus, ela venha crescer e ser fortificada em nosso coração, Senhor. Que essa palavra venha trazer esperança, que ela venha trazer mudança, meu Deus. Para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Nós precisamos de Ti. Fica conosco e fala no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Oi, meninas, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Pra quem tá entrando pela primeira vez, acho que a Thaís é a primeira vez, né? É a Thaís. E a Elaine. Esse projeto aqui, Lamparinas, é um projeto que Deus colocou no meu coração para falar sobre fé, sobre saúde, sobre várias coisas. É um projeto que ele está começando e vai ser um projeto muito abençoado, porque a Bíblia fala que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus e a gente tem que cuidar dele como um todo, né? Não só da fé, não só da alma, mas o corpo também. A gente precisa cuidar, né, da nossa saúde. E a gente vai ter várias mensagens aqui, tanto bíblicas como de saúde também, tá bom? Eu já tenho feito algumas lives de refeições mais saudáveis, assim, que ajuda a curar o corpo. Só que essas lives eu vou começar a salvar elas lá no YouTube, tá bom? E aí sempre que tiver eu vou mandar o link pra vocês. Se vocês não fazem parte ainda do grupo do WhatsApp, tem um link lá nos stories, eu também vou deixar na bio pra você fazer parte e sempre receber as notificações, tá bom? E pode também convidar outras pessoas pra poder entrar no grupo, é bem bacana. Meninas, a mensagem de hoje, né, não é só, né, sermos nós mesmas, e sim com que nós, né, viemos para a Terra, temos um propósito, temos um chamado, e o que a gente precisa saber, e o que a gente precisa viver. Então, a mensagem sobre isso também, né, que fala que o noivo vem aí, e você quer ir com ele? Será mesmo que você quer ir com o noivo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E para começar, eu quero falar sobre uma coisa. Lá em Eclesiastes 9:8, que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E isso significa estar preparado e viver com o coração limpo diante de Deus. Porque a pergunta que Jesus fez é muito profunda. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ai, 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 ai. O que significa isso? Vamos lá. Alguém já conheceu a história de Noé, do dilúvio, que Noé construiu uma arca? Alguém conhece essa história? Se não conhece, eu vou fazer um breve resumo. Deus mandou Noé, um homem, construir uma arca e colocar um casal de cada espécie dentro da arca, porque 7 dias viria um dilúvio sobre a terra e, né, só quem estivesse dentro da arca iria sobreviver. Muita gente achou que não era louco, um monte de coisa, e as pessoas estavam vivendo normal no dia a dia, na vida delas, né? Se divertindo, se dando um casamento, cobiçando coisas, enfim, fazendo as coisas normais do dia delas. Igual a gente fica na loucura, né, na correria do dia a dia, e a gente nem para pensar sobre Cristo. Paz, Amélia, seja bem-vinda. Deus tem uma palavra para falar com você hoje, em nome de Jesus, fica aí. E aí, gente, o que aconteceu? As pessoas não se importavam com o céu. Elas continuaram vivendo a vida delas, estavam cada vez mais distraídas com as coisas do mundo, e assim é no dia a dia. Até o dia em que Noé entrou na arca. E elas não perceberam, porque a Bíblia fala assim, que a vinda de Cristo será também como o dia do dilúvio. Então a gente vai estar fazendo tudo normal, todo mundo distraído, desapercebido. E é uma coisa, gente, que a gente não sabe o dia, a hora que Jesus volta. Não vai ter, sabe? Não tem como falar o dia exato, como muitas pessoas já falaram que teria, né? E, gente, essa notícia não vai aparecer no Instagram, no Facebook, no grupo do WhatsApp, em lugar nenhum. Vai acontecer de repente. De repente. A Bíblia fala que estarão 2 no campo,
e um, né, sumirá, tipo, né, vai sumir, ser arrebatado. 2 pessoas trabalhando e, tipo, de repente você olha pro lado, não tá mais lá. E aí, gente, Deus, ele tem um chamado pra nossa vida, né? E o nosso chamado é anunciar o Evangelho de Cristo. E aí você pensa assim, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar dessas coisas? Se eu tô aqui cheia de problemas, cheia de luta, eu tô sofrendo tantas lutas. E aí, Deus disse que voltaria, né? Deus disse que voltaria para nos buscar. E eu quero te falar uma coisa. Não importa a dor que você está passando, o sofrimento que você está passando, a luta que você está passando. Deus, ele sabe de todas essas coisas. Todas elas. Às vezes, sua oração está começando a se tornar repetitiva. Você está levando aquilo para o teu coração, aquela aflição para o teu coração. E você está se esquecendo da pessoa mais importante da sua vida, que é Cristo. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele pode te libertar. Ele pode te curar, Ele pode te resgatar. Mas para isso, você precisa deixar algumas coisinhas de lado. E precisa proclamar o Evangelho, proclamar a Cristo. Enquanto isso, Ele vai cuidando de você. Às vezes você pode se sentir injustiçada porque uma pessoa conseguiu mais do que você. Uma pessoa que faz tanta coisa errada, tem mais coisas do que você. Só que saiba de uma coisa. Que Deus, Ele não desperdiça nenhuma lágrima sequer sua. Nada. Tudo Ele está vendo. Ele está vendo. E a Bíblia fala que nós teremos galardão no céu. Que existe um lugar preparado por Deus. Sabe por quê? Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Nada. Então, tudo que você faz aqui na terra, nada disso é em vão. Nada disso é desperdiçado diante de Deus. A terra, ela não é a nossa casa. Tenho uma convicção disso, que a terra não é a nossa casa. Que nós estamos aqui apenas de passagem. Então, tudo que você fazer para Deus não é em vão. Nada do que você fizer vai ser em vão. Então, que hoje você possa refletir sobre essas coisas. Tem pessoas que vão te magoar no dia a dia e que você precisa liberar o perdão. Tem coisas que você precisa abrir mão no dia a dia, de pecado, de mentira. Porque tudo isso vai contar na balança. Tudo isso conta na balança. E a Bíblia fala assim também que nós devemos resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Se não me engano, essa passagem está em Pedro. Que nós devemos resistir. Porque às vezes você até é uma pessoa cristã, ou você não é, ou às vezes você se considera uma pessoa boa. Você fala assim, nossa, mas eu faço tanta coisa boa no dia a dia, não maltrato ninguém, não faço nada e tal. E aí, o que acontece? Só que a gente acha que tá tudo certo. Tudo certo. Eu até posso falar de Jesus, eu falo só da minha boca pra fora, mas eu não falo de dentro do meu coração. E Jesus, ele quer fazer uma aliança verdadeira com você. Uma aliança eterna. Porque, sabe, a Bíblia fala que naquele dia do juízo final, né? Muitas pessoas vão falar assim pra Deus, pra Jesus. Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Qual é o noivo que você tem alimentado aqui na terra? É o noivo que faz você distrair. Não tô falando de pessoas, tá, gente? Ou até uma pessoa mesmo. Tem gente que idolatra essas pessoas. O que você tem idolatrado hoje na terra? Seu celular, rolar o feed do Instagram, ficar focando, se preocupando com outras coisas, reclamando de coisas, ser enlouquecidamente apaixonado por alguma pessoa e achar que a sua vida é aquilo. O que tem feito
você escolher outro noivo hoje na tua vida? Qual que é a aliança real que você tem feito com Jesus Cristo? Qual é essa aliança? É a aliança que no dia que você se encontrar com Jesus, Ele vai falar: vinde, bem-vindos de meu Pai. Ou é aquela que vai falar assim, que Jesus vai falar assim pra você: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque você nunca buscou ter intimidade sincera comigo. Quando você está no teu íntimo com Cristo, você é sincera com Ele. E a Bíblia fala: porque chegará o dia em que o sol escurecerá e a lua não dará mais a luz, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem. E naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Os anjos irão reunir os eleitos de Deus dos 4 cantos da terra. E Jesus tem uma mensagem para você hoje, é assim, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Ô gente, imagina só morar com Jesus. Não terá mais choro, nem dor, nem ranger de dentes, não vai ter mais preocupação, não vai ter mais doença, não vai ter mais morte. Meu Deus, que glória! Que maravilha! E é esse o convite que o noivo quer fazer para você hoje. Para ter uma vida eterna com Ele lá no céu. Lá no céu. Jesus, Ele falou assim: eis que venho cedo. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Então, pare de se apaixonar por esse mundo. Nós precisamos ansiar pelo noivo. Ansiar. Desejar que ele venha. Porque o noivo virá buscar a sua noiva. Oi, gente. Até um tempo atrás desse, eu tava assim: ai, nossa, tipo, as profecias da Bíblia têm se cumprido, né? Cada vez mais. Várias delas já se cumpriram, praticamente quase todas. Então, muitos cristãos têm esperado a volta de Cristo, né? E até eu mesma, eu falei: ai, não quero que Jesus volte agora não, porque eu quero conquistar tanta coisa aqui na terra ainda. Oh, pessoa ingênua. O céu nem se compara com isso daqui. O céu nem se compara. Tem tanta coisa boa, tanta coisa linda e maravilhosa. Imagina só, gente, não ter mais dor, nem sofrimento, nem mais tristeza. Imagina só. Mas quem ama a verdadeira Cristo começa a dizer: vem, Senhor Jesus. E que você comece a falar essa palavra hoje na sua vida também. Aqui na terra a gente passa por várias aflições. Jesus falou sempre pra gente: no mundo tereis aflições, mas tende o ânimo, pois eu venci o mundo. E sabe como é que você consegue vencer essas aflições do dia a dia? Anunciando a Cristo, falando de Jesus, sobre o amor de Jesus. Eu falei aqui no comecinho da live: ai, mas como é que eu vou falar de Jesus se eu tô sofrendo, se eu tenho as minhas dores, as minhas tristezas? Ei, quando você fala de Jesus, Ele cuida de tudo pra você. Você não precisa se preocupar. Ele conhece e Ele sonda o seu coração. Ele sabe as suas vontades, os seus desejos e os seus sonhos. E Ele é soberano para realizar várias coisas. Inclusive, às vezes você faz planos e você faz projetos, mas os planos de Deus, eles são bem maiores do que você possa imaginar na sua vida. Bem maiores. Às vezes você constrói um caminho, só que Deus já construiu o caminho lá na frente, está querendo ir para outro. E Ele vai fazer de tudo, quando você abre o coração, quando você se entrega para Ele, para você ir para o caminho certo. Então, por mais que doa, Ele vai te levar para o caminho certo. Ele vai te fazer enxergar as promessas que Ele tem na sua vida e tudo que Ele tem para cumprir na sua vida. Então, não se preocupa com isso. Não se preocupa, porque o amanhã ele pertence a Deus. Você só precisa fazer uma coisa: ser boca de Deus nessa terra. A gente tem um mandamento na Bíblia, assim, não é um mandamento, mas uma palavra específica que é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ô, gente, esse final de semana, eu passei sábado, domingo e segunda-feira. Fui para 3 cultos de missões. Tinham pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Angola, da África. E
Gente, que amor daquele povo fazendo missão. Eles deixaram suas casas, suas famílias para tirar um tempo de viagem, se dedicaram, juntaram dinheiro, porque os missionários, né, nem todos eles são sustentados por igrejas. Tem muita gente que vai com dinheiro do próprio bolso. Eu não tô falando para você fazer uma missão, para você atravessar o oceano. Você pode fazer missão na tua casa. Você pode fazer missão no andar do teu prédio, no seu trabalho, com as pessoas ao seu redor. Você pode fazer missão nas tuas redes sociais, falando de Jesus para as pessoas. Gente, e que atmosfera maravilhosa. Eu vivi esses 3 dias uma experiência assim sobrenatural. Porque eu fiquei pensando assim, quanto tempo da minha vida eu perdi de não ficar falando de Jesus, de não falar de Jesus para as pessoas. Tem gente sofrendo do teu lado que não conhece o amor de Cristo. Sabe, na igreja lá tem se levantado pessoas que querem fazer missão em alguns países. Que, gente, tipo, olha só que Praia Grande tem 1.200 igrejas. Agora você imagina um país com milhões e milhões de habitantes e só ter 200 igrejas. E as pessoas que são de origem daquele país, elas não podem nem se converter a outra religião. Tipo, não pode, tem que ser a religião lá daquele país dele. E não pode se converter a outra. Porque senão ela sofre perseguição. Oh, gente, isso é terrível. Muitas pessoas... Voltou, pessoal? Tá travando ainda? Oi, oi. Estão escutando, meninas? Meninas? Acho que já voltou a conexão. Oi, gente, tudo bem? Apareceu aqui pra mim que travou. Ah, tá bem. Obrigada, Elaine. Agora você imagina só, né? Várias pessoas que não conhecem a Cristo, várias pessoas que estão sofrendo, estão com dor, estão desesperadas, pessoas a ponto de se matar. Quanta gente tem se matado, gente? Pessoas que você acabou de ver ali, amanhã ela não vai estar ali porque ela está tirando a vida dela. E o que você tem feito? Você tem anunciado Cristo? Você tem feito o seu dever nessa terra? Que é anunciar o Evangelho? E não só isso, gente. Para poder anunciar o Evangelho, a gente precisa também fazer algumas coisas. Uma das coisas é liberar perdão. Porque às vezes você tem o seu coração preso, sabe? Há uma amargura. Às vezes tem pessoas que... Tem gente que entra em lugares e aí acaba tendo uma antipatia, nem conversou com alguém ainda, tem alguma raiva, algum rancor daquela pessoa. E você, tipo, não para e pensa, será que Jesus faria isso? Teria essa atitude? De não falar com essa pessoa? Às vezes você brigou com alguém e você não consegue liberar perdão no teu coração. Tem coisas, gente, que pra acontecer na nossa vida a gente tem que liberar o perdão. Tem que liberar o perdão. E liberar o perdão não é falar, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais ver na minha frente. Não. Liberar o perdão é esquecer. Esquecer o que aquela pessoa fez com você e desejar o bem pra ela. E não tipo assim, eu perdoei, se passar na mesma rua eu atravesso a calçada. Isso não é perdoar. Isso não é perdoar. Quando Jesus ele nos perdoa os nossos pecados, ele apaga o nosso passado. Então ele esquece. E aí ele começa a construir uma nova história. E essa nova história tem amor, tem compaixão. Então que você hoje possa deixar Deus agir na tua vida. E uma dessas maneiras é perdoando, é confessando diante de Deus os seus pecados. E diante dos homens, né, os seus erros, as suas falhas. Não é pra sair escancarando tudo na internet. Mas confessar os seus erros, as suas falhas. Que nem às vezes você cria antipatia por uma pessoa e nunca nem falou.
Talvez você possa chegar nela e falar, olha, nossa, eu já tive antipatia por você, mas sem te conhecer, mas eu quero te conhecer melhor. Sabe? A Bíblia fala o seguinte, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. E uma pessoa com o amor de Cristo, né, ela reluz amor, ela flui o amor. Ela não fica julgando o próximo, ela não fica condenando o próximo. Ela perdoa, ela não fica focando, ela não fica mentindo, ela não fica inventando história. Porque a Bíblia fala que aquele que mente é filho do diabo. Automaticamente. Você quer ser filho do diabo, você quer ser filho de Jesus. Sabe? Às vezes você sai na rua, acontece alguma coisa, você já tá irado, você já tá transtornado. Que tipo de pessoa que você quer ser hoje? Aquela que vai morar com Jesus na eternidade? Ou é aquela que vai ficar quando Jesus voltar? Você quer ser aquela pessoa que você quer influenciar o máximo de pessoas possível para ir para o céu junto com Cristo? Ou você quer ficar vendo várias pessoas sofrendo? Ou até você mesmo? Imagina só, gente. Muita gente sendo arrebatada e você ficar aqui nessa terra. E acabou. E não tem mais solução. Então, que você comece hoje a confessar Jesus Cristo, anunciar o Evangelho, viver em obediência, amar as pessoas, que você possa perdoar, que você não se envergonhe. Gente, vou contar uma experiência para vocês, assim, que, nossa, Jesus, quantas pessoas precisam de um abraço e não conseguem ter? Outro dia eu estava com meu marido na praia, e aí passou um homem assim, acho que ele estava vendendo bala ou bombom, alguma coisa assim do tipo. E eu senti no meu coração de abençoar a vida dele. Eu falei, amor, tem dinheiro no seu bolso? Ele tem. Eu falei, abençoa a vida daquele rapaz ali. E ele foi até aquele rapaz. Gente, eu não tô contando pra me vangloriar, não. Tô contando porque é uma experiência. Deus sabe, Ele conhece o nosso coração. Tem experiências que você pode falar quando você não quer se vangloriar. E aí, quando ele chegou naquele rapaz, sabe o que ele falou assim? Ele falou, olha, moço, eu vim abençoar a tua vida. Sabe o que ele falou assim? Ô, moço, posso falar uma coisa pra você? Não é nem o dinheiro, não, sabe? Você pode me dar um abraço e orar por mim? Jesus. Quantas pessoas estão precisando do teu abraço e da tua oração e tu tá aí parada sem querer fazer nada, se envergonha. Se tiver alguém necessitado, precisando de uma oração, de uma ajuda, de um pão, de um alimento, fala, eu tenho vergonha. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. É essa a palavra de Jesus para você hoje. Para com essa vergonha, para com essa timidez, para com esse teu egoísmo. Você às vezes vai pro trabalho, vai de ônibus, ou sei lá, tá andando na rua, vê uma pessoa triste. Que egoísmo é esse que você não para pra pessoa perguntar, oi, tá tudo bem com você? Posso orar pela tua vida? Você quer ir lá pra igreja? Você quer que as pessoas orem por você? Você quer a bênção? Você quer a vitória? Você quer conquistar coisas? Mas fazer o teu chamado você não quer? Como é que você quer que Jesus realmente abençoe a tua vida? Fala pra mim. Só quer pedir? Ah, venha a nós o vosso reino. É só isso. Toma uma atitude hoje. Toma uma atitude hoje. Ai, Jess, não, eu não tô pronta pra fazer isso. Depois eu começo, depois eu mudo, depois eu deixo isso. A decisão é agora. Toma uma decisão agora. Sai de cima desse muro. O muro já é o lado do Satanás, da historinha que contei. Sai de cima. Vem pro Pai. Vem pro Pai. Vem pra Jesus. Toma essa decisão hoje na tua vida. De proclamar o Evangelho de Cristo. De anunciar a Cristo. Faz isso. Faz isso que sua vida vai começar a ser restaurada. Sua vida vai ser totalmente diferente. Seja a noiva de Cristo.
Entrega de uma vez tua vida para Jesus de verdade. Tem muita gente que vai na igreja e vai lá na frente, quer entregar sua vida para Jesus? Aí confessa, só que confessa com a boca, só com a boca, não confessa com o coração. Jesus, Ele quer o seu coração, é o seu coração. Então, em nome de Jesus, hoje toma essa atitude na tua vida, de anunciar o Evangelho de Cristo, de abandonar o pecado, os caminhos errados, coisas que te afastam de Deus, porque o amanhã, ele pode ser tarde demais. Talvez, muita gente fala assim, Jesus está voltando. Talvez você escute isso há muito tempo, eu escuto isso desde quando eu era criança. Mas para quantas pessoas que você conhece, Jesus já voltou? Porque ela já morreu. Jesus voltou para ela. Vai ter sim um dia que Jesus vai voltar do céu, uma nuvem de glória, e todo joelho se dobrará. Mas a nossa vida está nas mãos, o sopro da nossa vida está nas mãos de Deus. E se amanhã Ele te chamar? Vai ser bem-vindos de meu Pai ou apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Pensa sobre isso. Então hoje, gente, toma essa atitude. Jesus, Ele é o único caminho. Jesus é o único que pode te curar. Ele é o único que pode te salvar. O único que pode te libertar. E Ele vai voltar. Ele prometeu que Ele voltaria. E Ele vai voltar. Muitas coisas das profecias da Bíblia já se cumpriram. Guerras, rumores de guerras. Olha só como é que tá o país, gente. Inundações, enchentes. Quanta gente morrendo. Que tristeza. A gente não sabe o dia e a hora que Deus vem, mas dá para enxergar os sinais. As coisas estão acontecendo. A Bíblia fala que o amor de muitos se esfriariam. Mãe matando filhos, filhos matando pais, irmãos se matando. Uma traição terrível, famílias sendo destruídas, dilaceradas, pessoas tirando suas próprias vidas porque não aguentam mais viver nesse mundo. Não conseguem ter esperança, não conseguem ter fé. Em nome de Jesus hoje, que a sua lamparina, que é o nome desse projeto, que ela seja cheia do azeite, cheia do azeite, cheia da fé, uma fé sobrenatural que vai transbordar na sua vida. E que você vai transbordar essa unção na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o óleo nunca falte sobre a tua cabeça. Amém? E agora quero orar pela tua vida, pela tua casa. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome por essa palavra, Senhor. Que essa palavra venha nos despertar, meu Deus. Que ela venha, meu Pai, colocar um desejo insaciável na nossa alma e no nosso coração de anunciar o teu evangelho, Senhor. Pai, usa a nossa vida como um instrumento nas tuas mãos. Nos ensina, Senhor, a proclamar o teu amor, o teu evangelho, Senhor. Nos ensina a proclamar a tua volta, meu Pai. Meu Deus, não deixe que a nossa fé se apague. Não deixe que os problemas do dia a dia, as distrações do dia a dia, nos deixe esquecer do Senhor. Oh Deus, nos perdoa, meu Pai, porque nós buscamos por coisas do mundo. Nós temos as nossas vontades, os nossos desejos. Nós queremos ter uma vida boa, uma vida melhor. E por causa disso a gente acaba focando demais em outras coisas, buscando bens materiais, ocupando nossa mente com coisas que não agradam o Senhor. Deus, nos perdoa, meu Pai. O Senhor veio a essa terra, Jesus, e o Senhor viveu as nossas aflições. O Senhor sabe o quão difícil é para nós. Mas que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha, meu Deus, tomar a direção e o controle da nossa vida, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, colocar na nossa mente, no nosso coração, que a nossa missão é anunciar o teu evangelho.
E que enquanto a gente faz isso, o Senhor cuida de todas as coisas. O Senhor cuida de tudo. O Senhor vai onde a gente não pode ir. O Senhor alcança pessoas que nós não conseguimos alcançar. O Senhor cura. O Senhor traz restauração. O Senhor traz alegria. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ter convicção, meu Pai, da Tua palavra hoje. Em nome de Jesus, que nós venhamos tirar esse medo, essa vergonha, que nós venhamos tirar toda a tristeza, toda a amargura da nossa alma e do nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Pai, se existe alguém nessa live aqui, escutando, meu Deus, a Tua palavra, que ainda não consegue perdoar o irmão, que não consegue perdoar as coisas que aconteceram na vida delas, Senhor, toca nelas, meu Pai. Ajuda teus filhos, meu Deus, em nome de Jesus, porque é só a tua mão poderosa que pode fazer essas coisas. Meu Deus, que haja um mover sobrenatural, que elas venham ter intimidade contigo, meu Deus. Que elas venham te conhecer, Senhor, e que elas venham falar de ti, que não seja só da boca para fora, mas que sejam de dentro do coração. Para que um dia, meu Pai, para que um dia o Senhor possa falar: vinde, bem-vindos de meu Pai. E não que o Senhor não que o Senhor venha falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Oh Deus, que nessa noite, Senhor Jesus, nós venhamos te conhecer. Que nós venhamos te conhecer cada vez mais. Que nós venhamos, meu Deus, ter intimidade contigo. Que nós venhamos falar: Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Que nós tenhamos prazer em falar: ora vem, Senhor Jesus. Que nós não tenhamos mais medo falando assim: ai, Senhor, não volta agora não, porque eu quero conquistar coisas nessa terra. Não, que nós venhamos falar do fundo do nosso coração: volta, Jesus. Volta, porque nós te ansiamos. Nós queremos a tua volta, porque nós sabemos, meu Deus, que na casa de Jesus, de Deus, há muitas moradas, porque o Senhor foi, Jesus, e está preparando um lugar para cada um de nós. Um lugar cheio de amor, um lugar maravilhoso, onde viveremos contigo. Aleluia, aleluia, te glorificando, falando santo, 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 santo. Ai, que maravilha. Que céu lindo o Senhor está preparando para nós, meu Pai. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa palavra de hoje, na tua vida, venha criar uma convicção em você que essa passagem aqui na terra, ela é só passageira e que tua vida é no céu, ao lado de Cristo. Em nome de Jesus, comece a falar de Jesus. Comece a falar de Jesus. Comece a abraçar as pessoas. Comece a orar pelas pessoas com amor, com compaixão. Que quando você saia na rua, ou que agora dentro de casa, que você possa olhar tudo com amor. Tudo com amor, tudo que Deus já preparou para você até hoje. Comece a olhar com amor, com olhos de gratidão. Comece a agradecer. Falar: Senhor, obrigado por hoje. Pai, eu sei que hoje o dia foi difícil, mas eu te agradeço porque o Senhor me sustentou até aqui. Eu tô aqui, Jesus. Eu tô aqui com fôlego de vida. Quantas pessoas não estão? Quantas pessoas estão a ponto de morrer, mas eu tô aqui. E eu creio que o Senhor tá cuidando de mim. E eu quero começar a anunciar o teu amor, meu Deus. Me ajuda, meu Pai. Eu não sei falar direito, mas coloca as palavras de amor no meu coração. Me ajuda, meu Deus, quando o pecado bater na minha porta, me ajuda a resistir, Senhor. Me ajuda, me constrange com teu Espírito Santo. Me ensina, meu Pai, o que agrada a ti todos os dias. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Pai, louvado seja o teu nome, meu Pai. Fica com essas pessoas, fica comigo, fica na nossa casa, Senhor. Cuida de nós, da nossa família, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Você pode dizer amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, em nome de Jesus. E até a próxima live. Eu vou deixar essa live salva aqui, se você quiser compartilhar com alguém depois, e vai estar no canal do YouTube também. Tá bom, meninas?
Uma boa noite, abençoada em nome de Jesus.